Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Troco Ideias. Hoje, muito especial, aliás, como sempre são especiais os nossos episódios, porque estamos com o Wendy Cardoso. O Wendy, que é uruguaia, agora ela vai contar um pouco dessa história, nômade digital, mas principalmente fazedora, criadora de boas histórias. E vamos conversar e compartilhar com vocês muitas coisas boas que têm acontecido na vida da Wendy e que temos cruzado caminhos nessas nossas trajetórias de vida e de trabalho. Seja muito bem-vinda ao nosso episódio de Troco Ideias. E vamos aqui as duas falar em portunhol, o que vai ser maravilhoso para nós neste momento lindo de troca de vivências e experiências. Seja muito, muito bem-vinda. Muito obrigada, gratidão. Nossa, é maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada pelo espaço, pelo convite, por estar aqui. Para mim é incrível. O Troco Ideias, eu me lembro lá na pandemia, quando a gente falou dessa ideia, com esse nome, desse conjunto todo. E para mim é incrível, que já não só que esteja materializado dessa maneira tão incrível, se não estar aqui como convidada. Eu acho assim, nossa, é surreal. Também é um pouco complexo estar falando em outro idioma desse lado da câmera, mas estou muito feliz, muito grata de estar aqui. Obrigada. E grata estou eu, porque realmente a Wendy é uma dessas pessoas inspiradoras, é uma dessas jovens que parece que é uma jovem muito antiga, que tem muitas vidas dentro dela, porque a quantidade de coisas que ela faz e ela vai compartilhar com a gente agora, espero que o espaço de hoje nos dê tempo de colocar tudo o que é feito pela Wendy na vida e no trabalho e na profissão que ela escolheu. Vamos começar com justamente isso, a vida profissional, porque aí a gente vai trazer a Wendy empreendedora, a Wendy que não para de fazer e que até o nome da empresa dela marca essa incrível ideia de fazedora. Fazer história, criar histórias, construir histórias, não só tuas, mas de muitas pessoas e muitos empreendedores. Conta como é isso. Então, essa história começa faz muitos anos, né? A história profissional de eu começar trabalhando totalmente em outro rubro, como criadora de eventos, como, né, gerente no local, tal. Nessa parte que eu também amei, mas no tempo tudo foi mudando. Comecei a trocar ideias, comecei a experimentar outras questões e hoje em dia, para mim, o trabalho é um pouco de tudo que mistura essa vida também de nômada, que são a quantidade de possibilidades que tem no meio de ir fazendo coisas. Eu amo criar, eu amo a criação, para mim criar é tudo. E por mais de que fui mudando de profissões no caso, ou assim, ou experimentando dentro das mesmas diferentes áreas, sempre foi com a criatividade assim como o pilar, que para mim é o que alimenta assim demais, sei lá, minha chispa, sabe? Minha necessidade de fazer, de compartilhar, de misturar e tal. Então, minha história começa diferente, mas hoje em dia está tirada totalmente para criação, tanto de conteúdo, de história, de vivências e de coisas diferentes. Essa vida de nômade digital me permite também experimentar diferentes áreas, desde, como agora, filmmaker, até anfitriona, né? Que eu tenho te falado que estou também nessa área. Para mim é muito incrível, assim, estar experimentando. É incrível e mostra a quantidade de facetas ou de caras que pode ter, de interesses que pode ter uma pessoa e um profissional dentro das suas áreas, e como a criatividade, e a gente aqui no podcast fala bastante disso em função da inovação e da criatividade como dois temas que nos apaixonam e que a gente trabalha, e tu mostra isso. Tem a Wendy pessoa com os seus interesses, as suas criações de materializar coisas criativas, produções criativas, a Wendy que medita, que faz yoga, que está na praia, que escolheu um lugar como ponto de apoio, porque não é como base, porque a base é o mundo, que eu sei, é a mochila e o mundo, mas como ponto de apoio, que é Cabo Polônia, no Uruguai, um lugar tranquilo, um lugar onde tu escolheu para ser o teu ponto de aterrissagem, digamos, e de talvez conexão com a terra,
mas que o mundo é o teu espaço e que o movimento é o que te caracteriza e que esse movimento te permite estar em muitos lugares fazendo o que amas fazer. Conta um pouco dessa vida nômade e como tu organizas, porque isso é uma coisa incrível, estávamos falando um pouquinho nos bastidores. É uma coisa incrível saber que tu e tua mochila são os companheiros nessa caminhada e como é essa vida. E eu fiquei encantada de saber o planejamento que é necessário para que essa vida possa ser, porque a gente pensa, a vida de nômade, a gente não pensa e não planeja nada. É mais planejada do que realmente quem tem um lugar fixo e que está estável, sentado ou na sua casa e sabe que ali estão as suas coisas. Conta um pouquinho disso para o nosso público, para as pessoas que, como tu, têm em algum momento essa vontade, tiveram ou têm essa vontade de começar a entrar em movimento. Como é essa vida? Então, definitivamente as pessoas pensam que é uma vida assim bem descolada, né, de uma rotina, de um planejamento, mas ao contrário disso, quando você está trabalhando, está em movimento que muda o ambiente o tempo todo, as pessoas e tal, você precisa o dobro de atenção na sua agenda, nas suas entregas, nos seus tempos. É difícil, não vou negar que é difícil. Quem escolhe essa vida tem que gostar também dos desafios que traz. Estávamos falando, né, nos bastidores, que algo que às vezes eu falo e as pessoas não dimensionam é que, sabe quando você vai de viagem, que tem que fazer a mochila, pensar que levar, que não, daí você arma tudo, daí chega no lugar, desarma tudo, você tem que ver onde é a parada de ônibus, onde é o aeroporto, pegar um táxi, a logística, tá. Imagina que isso nunca acaba. Você, tipo, todas as semanas, ou cada 2 semanas, quando você está em movimento, você tem tudo isso e tem que se planejar, porque senão você não chega ou fica sem coisas e tal. Então, a vida de nômade tem vários desafios. Um desses, o maior, eu acho que o desgaste que tem, estar pensando o tempo todo que está precisando. Tipo, você não vai abrir a geladeira e ter sempre o mesmo. Você tem que se planejar muito mais no curto prazo, nessas coisas, sabe, do dia a dia. Você está mudando todo o tempo, assim, seu quarto, seu bairro, sabe, seus paisagens, seus recorridos para chegar nos lugares. Então, assim, tem um desgaste bem maior de energia, tempo, atenção, mas tem o outro lado desse também, que é estar o tempo todo se carregando, né, se nutrindo de novas informações, que daí, às vezes pode ser muita informação, mas geralmente é muito incrível se viver surpreendendo, sabe? Você não saber se no outro dia você vai conhecer um animal novo que está aí no bairro, ou você vai conhecer um vizinho novo, ou uma pessoa que você cruza, uma paisagem nova. Você está todo o tempo pegando novos caminhos. Então, todo o tempo tem possibilidade de coisas novas acontecerem. Isso, para mim, é muito incrível. Para mim, a melhor parte de ser nômade é que você vive na surpresa, mas na surpresa de que você já acorda falando, olha, na verdade, eu não sei com que vou me deparar hoje. Eu tenho, assim, meu planejamento do que, mais ou menos, né, meus horários e tal, mas tem uma brecha de possibilidades dentro das incertezas que é muito incrível. E para mim também é muito importante nas mentes criativas, que somos todos, né, mas para quem gosta muito de viver disso, estar todo o tempo assim como se nutrindo de coisas novas, de ideias novas, de opiniões novas, de visões novas e de estilos de vida diferentes também, né? Porque quando você se abre a ver um estilo de vida diferente, você cruza com um monte de pessoas que experimentam coisas diferentes também. Para mim isso é muito incrível. Mas definitivamente tem os dois lados, né? Tem o lado difícil de viver em movimento e a mega virtude de viver em movimento. Também tem, por exemplo, o lado financeiro. É bem complexo, né? Você receber dinheiro de maneira aleatória, quase, né? Porque você vai estar trabalhando de freelancer e tal, você vai... não é que tem do 1 ao 5 para cobrar, não. Você cobra o mês todo. Daí você gasta o mês todo também. Então, as finanças, assim, é uma coisa que você tem que ter, assim, muito cuidado. Você tem que estar, né, sempre com um pé atrás, outro adiante, sempre um colchão, sempre... né? É importante também entender que o mundo de nômade, o pessoal fala como, tá, né, vai indo. Vai indo não, meu filho. Você tem que ter em conta, né? Pelo menos eu que gosto de... Tem uma frase que eu amo, que é: a urgência mata a magia. Então, assim, não tem necessidade de passar urgência, tipo, sabe? Se pode se planejar para não ter urgências, principalmente econômicas, que às vezes isso vai em todas as áreas da vida depois...
Daí é melhor para você conseguir viver a magia, né? Do momento, da experiência, até dos perrengues que vai tendo aí no caminho. Essa frase para mim é muito importante, assim, de que para que passar o chancinho, né? Tenta aí se organizar para no passado, daí você conseguir viver a magia da experiência. Que definitivamente viver como nômade é uma experiência. É uma experiência incrível. E às vezes me perguntam, você tem pensado parar? Eu falo, eu tenho um planejamento a médio prazo e tal, mas eu já não imagino uma vida muito parada, pelo menos por agora, sabe? Por mais de que eu gosto muito de estar criando, assim, um lugar onde eu posso voltar, né? Que eu penso, 3 meses, mas para mim já é muito. Que coisa linda isso. É muito bom tu trazer isso, porque é uma curiosidade, né? Como fazer para fazer um planejamento? E isso fala muito do que nós conversamos na inovação. As pessoas pensam que a inovação não precisa de método, não precisa de planejamento, porque inovação é estar todo o tempo disparando ideias. Ao contrário, quanto mais esse planejamento existe na questão do método, sim, a criatividade, às vezes, ela se queremos muito enquadrado e planejado, com certeza as conexões não acontecem naquela hora que a gente quer. Mas, com certeza, tendo um método para as coisas, encontrando um método e o jeito criativo de cada um, é possível, sim, encontrar momentos criativos e ter momentos de planejamento. É muito bom ouvir que uma pessoa tão jovem como tu encontrou esse equilíbrio para saber que deve planejar, e principalmente aquelas coisas que são importantes e urgentes, para não ter urgências que matem a magia, mas, ao mesmo tempo, permitir que a magia seja uma conexão direta desses momentos de repente, ócio criativo, como diz o Domenico De Masi, né? Ócio criativo, momentos para não fazer nada. Tem esses momentos para não fazer nada? Conta um pouco como é isso. Sim. É muito lindo porque essa semana eu estive contando nos stories sobre o processo criativo, como para mim é muito importante isso de estar consumindo informações novas, né? Para ter muitos... estar me nutrindo, sabe? Mas igual de importante que isso, e temos que ter muito cuidado hoje com a sobreinformação, de não falar só dessa parte, igual de importante que isso é o momento das ideias todas se misturarem. Que aí eu acho que tem uma parte bem mais sutil, pelo menos eu acredito nisso, se vamos para trás, até chegamos em Platão e para das ideias, né? Mas eu acredito que essa parte de as ideias se misturarem, tanto o que a gente consumiu, como as novas ideias que estão aí, definitivamente acontece enquanto a gente está desconectado, desenchufado seria em espanhol, ou conectado, depende de como a gente queira ver, né? Mas no espanhol fala-se, quando você está desenchufado, que vem a ser quando você não está na pilha, né? Quando você quase que pode ser que não esteja nem pensando, você está num estado meditativo, talvez brincando com o cachorro no parque, talvez fazendo seu esporte favorito, talvez um hobby, manualidade e tal. Eu acredito que nesses momentos em que parece que a mente está silenciada, silenciosa, definitivamente estão acontecendo muitas coisas, está acontecendo aí uma magia muito especial, que tem tanto a mistura mais mecânica das ideias, que eu peguei essa nova ideia, daí eu misturo, mas também tem outras capas mais profundas, eu acredito pelo menos, né, que aí quando de repente, eureka, chega o momento da super ideia. Eu acredito que essa parte de silenciar e de ter um momento é igual de importante que a outra. E tem um pessoal que eu gosto muito, um podcast deles, chama-se Os Super Hábitos, que sempre falam... o pessoal acha que ser produtivo é ser muito estruturado e daí não permite ser criativo. E ao contrário, quanto você mais proativo seja sobre sua produtividade, você vira uma pessoa mais criativa, porque justamente você não está, sabe, como que tendo que pensar muitas coisas. Não, você já tem tudo isso já pensado, já está aí. Agora você tem muito mais tempo, muito mais cabeça, muito mais espaço aí, memória de capacidade tanto de criação, de pensamento de ideias novas, como também até para prestar atenção e você absorver de outro jeito o que está acontecendo. Porque você já tem aí pensado e tal. Eu, hoje em dia, estou com essa vida nômade, conseguindo estruturar também tanto meu dia, né, minha agenda, minha semana, de um jeito em que eu respeito muito minha energia, por exemplo, a energia do meu dia, né, que eu estou mais predisposta no momento, não mais criativa em outra, como estou conseguindo me conhecer o suficiente para eu criar minha rotina em base a isso. E daí, o espaço de ócio, como eu te falava agora nos bastidores, para mim é
assim, uma joia, sabe? Igual de importante. Eu falar, tá bom, desse horário a esse horário, eu posso me dar esse tempo para eu sair caminhar? Tá? E que importante é a gente trabalhar e acreditar que isso é também parte do processo criativo para não ficar se cobrando enquanto estamos caminhando. Porque acontecia comigo, sabe? Falar, pá, tenho que descer esse roteiro, tenho que ter essa ideia, tenho que entregar isso, mas não tá vindo, não tá, né? O assunto criativo é complicado, porque às vezes você tem uma data e a criatividade tem data não. Então, às vezes eu tinha que entregar coisas, eu falava, tá, eu tô na pilha, eu vou ficar aqui sentada até conseguir entregar. Até que eu entendi aos poucos, né, que esse processo criativo definitivamente tem uma área igual de importante, que é a área de você entregar um pouco, né, esse trabalho todo que está acontecendo. Sim, você consumir, né, você ficar ativo aí nessa parte que é igual de importante. Eu falo que mais mecânica, né, porque mais pensado, tá, eu vou ficar no Pinterest, eu vou ficar lendo, eu vou ver uns vídeos, ok. Mas depois, quando vai na praia caminhar, vai tranquilo, vai sem pensar, vai sem se cobrar por não estar sendo super produtivo nesse momento, sabe? Vai simplesmente para, escuta aí o vento, sabe? Sente sua respiração, fica aí tranquilo, pensa no que você quiser, ok? Deixe os pensamentos irem. Para mim é muito importante colocar isso na minha agenda, sabe? Colocar isso na minha agenda é muito importante. Às vezes você fala, como é que eu vou colocar na agenda? Eu coloco, eu tenho 3 horas livres. Tenho vontade de caminhar nas pedras, lá no Cabo Polônia, né? Tenho vontade de fazer yoga. Tenho necessidade, às vezes, de fazer yoga, de fazer, sabe, de entrar no mar, de simplesmente, vou sair. Nada mais, eu só vou sair. Ou vou ficar. Só vou ficar. Às vezes eu só fico, assim, olhando coisas e tal, vendo o pessoal passar, vendo... Porque para mim também é importante como, sabe, às vezes... O que eu tô sentindo que eu preciso? Porque agora eu tenho aí na minha agenda que eu posso fazer o que eu senti que eu preciso. E para mim isso é fundamental, é igual de produtivo que tá na pilha do computador. Com certeza, com certeza. É incrível isso, porque a tentativa humana parece ser sempre que o racional domine todas as nossas estruturas do fazer, as nossas estruturas do pensar, do querer, e pode-se ter também intencionalidade para não usar o racional. E quando a gente intencionalmente não usa o racional, é quando liberamos esses espaços para poder deixar que outras coisas aconteçam. E aí vem o Murilo Gun dizer que do nada acontece alguma coisa. Do nada, na verdade, é uma intuição que se conecta diretamente, é como uma ponte que se conecta diretamente com a criação. E as coisas maravilhosas acontecem nesses momentos do nada. E, na verdade, esse do nada não é um golpe de sorte, mas é uma preparação consciente que nós fizemos um trabalho prévio para gerar esse espaço, liberar esse espaço para esses momentos de verdadeira conexão. Não que os outros não sejam. Os outros também são intencionais. A preparação, o estudo, o racional, evidentemente que quanto maior... A gente brinca muito disso, fala muito isso na criatividade, né? Quanto mais amplo o repertório, e aí vivências, experiências, pessoas, lugares, comidas, bebidas, enfim, experiências com todos os sentidos e em todos os aspectos e ambientes diferentes. Isso aumenta o nosso repertório. Obviamente que a possibilidade de conexões também aumenta. E isso é muito bacana. E isso são os grandes ganhos quando você pode realmente, intencionalmente, trabalhar uma proposta diferente de vida e de trabalho. Que bacana tudo isso que você está trazendo e que interessante e que importante. E me conta um pouco mais a respeito de os planos. Os planos aguente, porque hoje estavas me dizendo, o meu plano é estar em movimento. Ok. Mas já tens alguns planos de alguns movimentos para o futuro. Que movimentos são esses que tu poderias compartilhar em relação a essa vida profissional e esse encontro de vida profissional e vida não profissional, digamos assim, porque é uma coisa só, mas tudo bem, vamos separar um pouquinho aqui efeitos didáticos. Que planos para os próximos tempos, assim? Tu foi mudando. É bom trazer isso e como contexto, né? Porque o pessoal ainda não te conhece tanto, agora vão entrar no teu perfil, vão te conhecer muito mais, em WMaker e tudo mais. Agora vamos deixar também aqui na legenda dos vídeos, enfim. Mas teve toda uma preparação disso, né?
Conta um pouquinho mais desse passado, dessa preparação que teve para chegar ao futuro que a Wendy está construindo. Começou, não, um recurso só e agora, não, tudo bem, o recurso só estava bem, mas está bem mudar. Permito-me mudar. Agora é outra fase, é outro ciclo e também está bem e vou começar outro ciclo. Conta um pouquinho dessas trocas de ciclo da Wendy. Bom, quando falo, né, troca de ciclos, eu acho bem importante, assim, da minha história contar essa primeira parte, quando começamos a falar meio que falei, né, eu era produtora de eventos, genial. Eu gosto de trazer isso porque eu acho mais importante, assim, da minha possibilidade de mudar essa parte da minha vida, que para mim foi uma chave, sabe? Eu era produtora de eventos, eu fazia eventos bem grandes, assim, 3.000 pessoas, muito incríveis, super artistas, era gerente no seu local, era tudo incrível. Para os olhos de fora, eu tinha muito êxito, sabe? Porque eu ganhava super bem, eu tinha reconhecimento, eu tinha um lindo apartamento, era tudo ótimo. Daí eu me achei brigando com alarme, sabe? Todo dia brigando com alarme, mas falava, mas todo mundo fala, né? Você é uma pessoa exitosa e tal, então por quê? Eu falei, não, eu cheguei ao que as pessoas geralmente querem chegar, né? Um bom trabalho, um bom posicionamento, um bom salário e tal, não sei o quê. Mas todo dia eu tô brigando com alarme, todo dia eu tô querendo que o dia acabe, mas quando começa eu já quero que acabe, mas aí quando acaba eu já quero... E quando eu me achei nisso, sendo que tinha feito muito tempo sentido pra mim, eu falei, então, isso aqui até quando segue, né? Tipo assim, é só ir. E eu tenho êxito, mas eu tô querendo que já acabe cedo, né? Tipo, o mais rápido possível. Quando isso... Até quando, né? E eu me liguei que era ou até que eu me aposentasse, ou até que eu parasse. E aí foi que começou a primeira grande mudança, né? Que depois de vários anos de trabalhar nisso, eu peguei uma mochila e eu falei, eu tô querendo me movimentar um pouco. E aí eu comecei na criação de conteúdo com telefone, quase sem querer, porque era uma ferramenta que eu já usava na minha vida, no resto do meu trabalho, né? E eu comecei, assim, de uma super vida super posicionada, a começar a fazer voluntariados. Para quem não sabe, muito interessante voluntariado, quero deixar aí. Que é uma forma de você trabalhar pouquíssimas horas, né? 3 horas e tal, com X ferramenta, que minha era a criação de conteúdo, em troca de hospedagem, alimentação e tal. Eu comecei isso faz 3 anos, sem ter noção do que eu queria. Eu falei, eu sei o que eu não quero mais, mas eu ainda não sei o que eu quero. Daí eu comecei essa trilha, né, a trilhar essa história, que foi de muito movimento e também criação. Eu comecei com a criação de conteúdo, e eu me liguei que meus dias estavam demais. Que eu queria dormir cedo, mas para acordar no amanhecer. Sem alarme. Deixei de precisar de alarme, eu já não preciso alarme. Isso para mim foi uma tiro de chave, sabe? Daí, com o tempo, essa criação de conteúdo, eu me perguntava, até onde eu posso chegar com um telefone? Porque eu tinha só, né, um iPhone. Até onde eu posso chegar? E eu comecei a experimentar cada vez mais, cada vez mais. Eu comecei a fazer, tipo, histórias narrativas, vídeos de apresentação. Tipo, comecei assim, eu acredito que a tocar quase todos os ângulos que a gente consegue fazer com o telefone. E eu tava muito na pilha de, eu quero melhorar eu como ferramenta criativa, prescindindo de mais ferramentas. E eu, muito tempo isso me funcionou. Eu vivi disso, né? Eu deixei de ser voluntária, né? Eu comecei a monetizá-lo, eu comecei a estruturar isso como um negócio, trabalhar com marcas pessoais e tal. Daí, isso me serviu durante muito tempo, eu entendi que era por aí meu caminho. E daí, com o tempo, fui mudando. E teve um momento, assim, muito marcante também, que foi quando eu falei, eu acredito que eu cheguei a uma espécie de teto. De teto para o que eu queria, que era continuar criando conteúdo. E agora eu estou com novas ferramentas, né? Que daí dentro da criação de conteúdo vem a ser com câmera, drone e tal. Experimentando esse mundo todo que é muito imenso, de você conseguir ter um monte de perspectivas das coisas, transmitir através da comunicação audiovisual o que as pessoas estão querendo falar, além do que falam, que para mim isso é incrível. E experimentando esse mundo todo da criação, querendo misturar um pouco do que eu mais amo com isso de criação, que também é toda essa parte um pouco espiritual, um pouco, né, do movimento, dos lugares da natureza, da yoga e tal. Então, eu agora estou com uma
pseudo-base, porque eu falo, né, aqui há 3 meses, mas uma pseudo-base em Cabo Polônio, que para quem não conhece é um povo bem longe, afastado, é uma reserva ecológica, na verdade, de pesqueiros, que não tem luz, não tem água, não tem energia elétrica e não tem água. Então, assim, a vida é muito austera, não sei se em português é assim, né, mas, enfim, muito básica. Mas também, eu trabalhando com a tecnologia, às vezes eu sinto que eu preciso um pouco de me puxar para isso da vida um pouco mais básica. Então, eu tô meio que nessa mistura, mas todos os meses eu tenho várias viagens, então a vida de nômade não para. Essa vida de armar e desarmar a mala não para. A minha ideia é estar um pouquinho aqui, me movimentar um pouquinho para Brasil também no inverno. Eu tô querendo ir pelo lado do turismo, que eu amo muito, que tipo, eu gosto demais, e também de retiros espirituais. E aí que entra com uma grande chave, que eu tô querendo entrar um pouco nessa área, tô experimentando dentro do que é a natureza, as viagens e tudo isso. E por agora eu tô não muito na experimentação de filmmaker, mas também tô nesse da anfitrionando no Airbnb e tal, para quem não sabe, eu assim, achei uma joia aí, porque eu amei isso de poder gerar experiência para as pessoas através de experiências em casas e tal que tem, fazendo a movimentação de alugar uma casa para sua alugá-la e conseguir fazer experiência para os clientes nessa casa. Nossa, eu acho demais. Assim, é um pouco dessa criatividade toda, desse amor pela viagem, desse amor pela criação, desse amor... Tudo misturado. Por exemplo, uma nova inversão que eu tô pegando. E eu acho muito incrível, porque quando você é nômade digital, as possibilidades vão aumentando de você fazer novas jogadas, sem saber mover as fichas dentro do tabuleiro. Então, agora eu estou bastante indo para o área de anfitrionar, que é muito interessante, assim, até recomendo o pessoal, sabe, investigar um pouquinho mais, de vocês alugarem assim, um tempão uma casa, depois subalugarem para as pessoas e ainda fazendo experiências para as pessoas na casa, sabe? Eu acho incrível. E é um pouco do que eu estou. E também com a Edson Filmmaker e também empreendendo 2 novas marcas, micromarcas, que eu quero começar a experimentar, começando a estudar também esse ano, então... Quero parar um pouco quieta, mas meu para quieta não para quieta, né? Mas sem pegar muitas coisas a mais. Mas sim, eu tô querendo tirar a vontade de alguns empreendimentos para ver o que se sente também estar nesse recomecinho e depois meio que deixá-lo, porque eu gosto muito da área de lançamento, de decolagem e tal, e depois meio que o operativo, o COO, né? Deixar um pouquinho com meus parceiros, no caso, então a gente tá armando equipes com pessoas que talvez tenham essa outra pata bem importante, que é algo que eu acho fundamental também, às vezes, ter em consideração. Quando a gente é muito criativo e tal, às vezes precisamos de pessoas que sejam um pouquinho mais... que consigam dar continuidade, né? Que sejam mais... que sostenham no tempo. É importante, às vezes, quando faz parceria com sócios e tal, a gente pegar e... Essa bagagem do outro para complementar. Exato, a gente complementar. As nossas competências. Muito bacana tudo o que tu falas e me trouxe muitos insights e reflexões. Uma delas em geral, nós, quando pensamos no ser humano, pensamos que ele tem 3 momentos: o presente, o passado e o futuro. Eu vejo muito forte em ti o presente e o futuro. Como ficam as memórias? Como tu conectas com as memórias estando sempre em movimento para frente? Porque sempre é preciso ter bases firmes, sempre é preciso. É muito humano isso de conectar com as memórias, e geralmente a gente faz isso voltando para nossa casa, a gente faz isso voltando para nossa família, a gente faz isso voltando. Como faz a Wendy, que mora num presente super dinâmico, em movimento o tempo todo, com futuros cada vez mais curtos, mais previsíveis, mas muito curtos e muito surpreendentes também? Como conecta as suas memórias para que realmente a Wendy permaneça inteira nessa caminhada? Isso de pensar meio que a curto prazo, que na verdade eu pessoalmente eu sinto que já tenho mínimo um ano para frente planejado, mas dentro disso com um monte de possibilidades abertas. Tipo, tá, eu sei que vou estar mais ou menos nesse lugar e que eu vou estar fazendo isso, mas dentro disso a agenda eu não posso fazer nem uma semana antes, sim. Uma semana antes sim, mas nem um mês antes, sabe? É muito a curto.
Mas aí também tem como um planejamento meio a longo, mas por em cima. O presente, que é muito dinâmico e isso te faz estar ainda mais atenta no tudo que está acontecendo. E com o passado, é muito louco, porque às vezes quando você está todo o tempo gerando novas lembranças, no caso, às vezes também você começa a deixar menos lugar para o que estava acontecendo. Sabe o que aconteceu comigo? Minhas amigas me falam, você se lembra quando a gente tinha 13 anos, fulanito? Nossa, eu não me lembro. E isso é certo, e é muito importante também falar, né? Tá, minha memória talvez não é muito boa, tem pessoas que têm melhor memória que outras. Mas, claro, elas moram no mesmo bairro, têm mais ou menos os mesmos círculos, né? Então, elas vão lembrando. Mas, desde os meus 13 anos até agora, depois de ter morado, sei lá, em 3 países diferentes, tal, ter feito um monte de coisas, às vezes é certo que você fica com as lembranças mais fortes, mais importantes, mais marcantes, mas tem muitas outras que você vai tirando da memória, sabe? É muito louco isso. E quando eu chego, algo que para mim é muito incrível e eu curto muito, é quando eu volto em algum lugar, sabe? Em alguma cafeteria que eu ia antes, em algum bairro, em alguma casa de uma amiga e tal, e eu falo, parece que dá para sentir o cheiro, que dá para falar e tal. Eu falo, que incrível como em toda essa mudança, a gente sempre tem essa conexão autêntica com a pessoa, autêntica com o lugar, no sentido de eu me sentar nessa cafeteria que sei lá quanto tempo passei, quantas pessoas e tal, falar, nossa, que incrível. Eu me sinto igualzinha, mas tão diferente, mas tão incrível, e parece que eu volto nessas vidas quase me vendo como pessoas diferentes, mas sentindo o mesmo dentro dessa autenticidade. Não sei como explicá-lo, mas assim, às vezes eu falo, nossa, é incrível pensar de eu, quando eu era organizadora de eventos, que era assim, uma vida totalmente diferente, eu acredito, né? Mas eu chego nesses lugares que ainda acontecem, porque a minha família continua com isso, e eu me sinto assim, eu de novo naquela, mas eu transformada, e é muito doido. É muito doido eu voltar para trás às vezes. Primeiro que nada, sempre mirar o passado e falar, nossa, como eu tô no caminho certo, né? Porque eu olho assim com carinho, mas falando, certeza não era mais para estar aqui, sabe? Eu olho com carinho assim falando, nossa, que bom que eu venho só um tempinho, sabe? E para mim é muito louco às vezes assim quando eu não lembro de coisas e eu falo como, claro, é que não tem espaço na cabeça para guardar tantas informações, a gente começa a classificar, mas também é muito incrível quando eu vejo uma amiga depois de 3 anos e a mesma coisa, sabe? Porque a gente quando é autêntico e mais ou menos continua na mesma, né, continua sendo a mesma pessoa, vai mudando os momentos, os assuntos, as histórias, mas a gente é a gente. E a pessoa é a pessoa. E essa conexão é essa conexão. E a gente voltar a esse lugar e falar, nossa, como eu amava vir aqui e eu tô amando estar aqui. E é muito louco essa conexão de que eu mudei totalmente, porque sempre a gente tá mudando, né? Eu me sentindo que tô mudando, mas que tudo parece tão igual. Eu não sei, é estranho, mas definitivamente o passado é algo que, assim, tanto, sei lá, na terapia, ou mesmo vendo, às vezes, as stories, sabe, as lembranças das stories, de arquivos, a postagem e tal, eu falo, tenho aqui a galeria da minha vida. É muito incrível vir para trás e vê-lo, e eu ver que estou no caminho, que estou construindo no caminho que me faz feliz, sabe, que eu vejo e penso no futuro e fico ainda mais feliz. E eu volto para lá e falo, nossa, que linda essa época, que linda e tal. Eu não, é incrível que seja parte, né, do que foi, que tudo esteja se transformando, eu estava movimentando e tal. Mas definitivamente assim, com um carinho super especial e pensando em como, assim, eu volto para esses lugares e eu me sinto em casa, mas sentindo que é uma casa prestada, né? Uma casa prestada da minha eu do antes, sim. Por um momento. Na verdade, estamos numa casa emprestada Sim. sempre, né? Até o nosso corpo é a nossa casa emprestada. Sim. Mas é bem bacana tudo isso e uma última reflexão assim para os jovens que gostariam de empreender e não sabem como, e não sabem, mas eles sabem que o que estão fazendo hoje não está bacana e estão brigando o tempo todo com o alarme. Que conselho tu daria a eles, ou que sugestão, ou que ideia darias a eles? Porque evidentemente que não são o Wendy, eles são diferentes, mas que coisa tu dirias a eles para que eles refletissem? Então, tem uma que para mim é mais importante, que daí, quando a gente fala assim de nômade, de freelancer em geral, de empreendedorismo e tal, às vezes fica como meio voado tudo, né? Como, tá, vai, sai no mundo, pega o mochilão, eu peguei o mochilão, fui sair, aí eu descobri. Isso é muito romântico, né? É muito linda a história.
mas ter um por detrás bastante mental, que foi que na hora de eu pegar a mochila e começar a fazer mochilão, primeiro, eu calculei meu fundo de emergência. Meu fundo de emergência. Para quem não sabe, assim, rapidão, é você calcular seus custos fixos e variáveis mensais e daí você multiplicar pela quantidade de meses que você acha bom e guardar isso como uma reserva de emergência, hein? Isso não é... Isso não é para gastar. Claro, não é para pegar voo, não. É só emergência ou se for bom para voltar. Isso para mim foi um diferencial incrível. Então, assim, você pega seus custos fixos e variáveis, né? Nossa, para eu sobreviver, preciso gastar isso. E eu, por exemplo, multipliquei por 6 meses. Então, falei, no caso que tudo der errado, tenho 6 meses para fazer dar certo de novo, que já tem um dinheiro aí. Isso eu acho muito importante. Além disso, também, que para isso tive que guardar um monte de tempo antes do dinheiro, né? Tive aí que um monte de coisas que... uma viagem que eu queria fazer, o carro que eu queria... Não, eu parei com tudo isso, tive uma vida mais simples para eu conseguir ter essa certeza, essa segurança, como eu falei, para que a urgência não mate a magia. Além disso, tinha outra grana que eu falei, é pouca, no sentido de que mensalmente eu tenho que me ajustar e por isso comecei a fazer voluntariados e tal, mas eu tenho mais esse tempo, com meus custos de vida, né, já certos, para não estar na doideira, na pilha essa. No caso, eu queria viajar. As pessoas, às vezes, querem sair para, sei lá, estudar outra coisa, empreender, fazer... Eu queria viajar para conhecer fora o que tinha no mundo que talvez o que eu queria eu não conhecia. Então, eu queria sair para conhecer. Essa era a minha pilha no momento. Então, o fundo de emergência, para mim, é essencial, né, para você conseguir fazê-lo tranquilo. Além disso, se tem, né, que estudar, empreender e tal, é dinheiro, ou viajar, é dinheiro além. Então, se você conseguir, eu, por exemplo, me mais 6 meses com X grana por mês, que eu tinha, né, contadinho, era tanto por dia, mais ou menos, para eu ter 6 meses para viajar. E o principal, né, quando você tá com tudo isso já arrumado e você sabe que não tem que estar pensando nisso, ou se pensa, não é com isso de, eu preciso para comer, continuar no mais forte que consiga seguir sua intuição, né? Porque é isso, eu não tinha nem noção do que eu queria fazer. Mas, para eu descobrir, eu tinha que estar bem atenta no que minha intuição ia falando. Então, que coisas me recarregavam, que coisas eu já não gostava, que coisas me geravam curiosidade. Quando eu tinha essa curiosidade, como eu tirava essa curiosidade e como eu gostava mais, daí eu comecei a ir. Por exemplo, isso da criação de conteúdo, foi assim, eu estava fazendo porque era uma oportunidade, daí eu me ligar, nossa, mas isso aqui está me fazendo muito feliz, sabe? Eu estou gostando muito. Então, aí eu comecei a refletir, nossa, eu posso monetizar também, hein? Então, assim, eu acredito que primeiro solucionar as coisas, né, para que a urgência aí não esteja nos carcomendo a cabeça, que eu acredito que nos dá uma ansiedade, um estresse, uma pressão diferente. E posterior a isso, 100%, na maior quantidade que a gente consiga, seguir nossa intuição. Que para isso é bem importante a gente estar conectado, né? E na hora de estar conectado, dá para até fazer uma dieta no qual a gente coma mais saudável para não estar o tempo todo com a mente nublada, bagunçada, porque tem alimentos que não nos fazem bem. Então, assim, desde esse detalhe, desde o detalhe de fazer um diário e escrever, que para mim é a maior terapia também escrever. Então, eu escrevo no computador, a gente prefere no papel, escrever para a gente tirar um pouco todo esse barulho mental, né? E daí começar aos poucos ir tirando as informações. Que eu te falava, né? Eu não quero mais fazer evento, mas o que é que eu gosto dos eventos? Porque tem algo que eu gosto, né? Daí começar a tirar as particularidades, que depois você consegue colocar totalmente em outra área da sua vida, de outro jeito, com outras cores, sabe? Então, assim, para mim, arrumar o assunto financeiro o máximo que puder, que às vezes tá, assim, é ter que se administrar, abrir mão poupar, de outras coisas. claro, abrir mão de coisas, tipo, passar um tempo assim meio apertado e tal, não sei o quê, mas para você falar, agora eu consegui, agora eu posso, sabe? Tipo, fluir um pouco mais. Continuar a escutar a intuição para mim é assim, é o máximo, e para isso é importante estar se conectando, então fazer meditação, que parece assim muito trilhado, sabe? Eu acredito que eu falo, sinto que é um pouco trilhado, mas é mesmo, porque para você saber o que te faz feliz, você tem que se conhecer, né? Que aí entra o autoconhecimento. Mas é um caminho. Então, na hora de começar, eu super... Isso. E assim... Caminhar. Vai errar, vai cair, vai pegar sabe? Mas no momento que você começa a sentir o fim, tipo, um fim no sentido, o fim em mente, como...
Sim, sabe? Tipo, começar a descobrir um pouco mais seu porquê, no sentido de para onde você está querendo ir. É como no Google Maps. Daí não tem problema se você muda de caminho, sabe? Porque se você... tem um destino final claro. que já está... É uma luz lá que está claro. nos sinalizando, orientando que estamos no caminho certo. Sim, então aí quando você tem um pouquinho mais um pouquinho mais eu falo porque não sei se consiga algum dia ter a certeza inteira, mas quando você vai tendo um pouco mais de certeza qual é a sua luz, qual é o seu mais ou menos, né, o que você... daí você fica mais tranquilo em ir mudando os caminhos, mas que sempre sejam para levar nessa direção. Por isso, assim, às vezes estou em fase experimental que me fala, o que você vai fazer? Isso. Mas por quê? Não, assim, eu vou pegar essa em fase experimental, vou essa testar e passar para alguém, eu vou como aqui, né? E às vezes me falam, tá, e se não der certo? Tem problema nenhum. Eu fecho esse ciclo, obrigado, até, né? E eu começo no novo, ou volto de outro jeito, sei lá, sabe? Também esse não ter medo de errar, não ter medo de pedir ajuda, não ter medo de começar de novo, sabe? Às vezes eu falo, tem X coisas que eu quero fazer, mas eu sei que é mais pra frente, tipo... tá, é isso. Eu sei que eu quero fazer, mas é mais pra frente. Eu quero fazer, mas eu sei que não vou me dedicar a isso. Eu só quero fazer, sabe? Porque eu quero fazer, tá? Então, às vezes é menos resposta, assim, mas, tipo, é experimentar. E quando vai descobrindo, começar a estruturar isso, né? Porque também, às vezes, só experimentar, não vai construindo também. nada. Fica só rolando, né? Uma pedra só rolando também não dá certo. Bom, Wendy, realmente uma riqueza de conteúdo. É muito bacana a união da razão e da emoção, e isso se vê muito presente quando falas nessa questão mais estruturada, de pensar na parte financeira, essa estabilidade, planejar os próximos passos, os próximos 6 meses, os outros 6 meses, e para que isso te dê a tranquilidade de que tua mente com o teu coração e tua intuição se conectem e realmente te deem espaço para essa coragem de agir com o coração, nesse movimento, por mais um ciclo, por mais um movimento novo. Só agradecer, e agradecer muito, porque eu tenho certeza que muitos jovens de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 anos, porque hoje temos jovens de 100 anos conosco, mentes jovens, mentes livres, espíritos livres, que querem fazer mudanças e que querem fazer coisas e que não se permitem porque não sabem muito bem como começar ou por onde começar. Creio que aqui foi um exemplo de vida de como tu fazes isso, e isso pode servir de inspiração para outras pessoas. Então, gratidão por tudo isso. Sem dúvida, vamos ter outros momentos, outras oportunidades para conversar de outras coisas também. A Wendy tem a sua página na internet, no Instagram e demais. Ela vai deixar todos os contatos para nós, para a gente colocar aí embaixo, WMaker ou Wendy. E, bom, um prazer imenso. O prazer é tudo meu. E que tu nos acompanha desde o início, desde a ideia, né? Hoje já materializando todo esse trabalho. Então, assim, muito obrigada de coração. Muito obrigada. Eu me sinto muito, 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 muito grata. E espero, sim, que isso possa servir para algumas pessoas a se jogar um pouco mais, mas com todo um pouquinho aí pensado, né? Para conseguir vivê-lo. Muito obrigada, de coração. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de ser parte um pouquinho assim dessa ideia toda e de conseguir trocar uma ideia com você. Obrigada. Muito obrigada a todos os que nos acompanharam aqui nesse episódio do Troco Ideias e sempre estaremos aqui trocando mais ideias com você. Não deixe de nos acompanhar. Até breve. Até.